Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudo e tratamento. É com muita alegria que aqui estamos com mais um tema. Antes, porém, está aí o nosso WhatsApp para que vocês possam estar comunicando conosco, encaminhando nomes para tratamento à distância e também o nosso Instagram para que se possa estar divulgando, compartilhando aí com seus amigos, que é uma maneira que nós temos de divulgar o nosso trabalho. Antes, porém, nós vamos, como sempre, fazer a leitura do Evangelho, que sempre iniciamos e que vai dar sequência ao nosso estudo com o tema de hoje, provas necessárias. Nós vamos ler e em seguida faremos a nossa oração. Bem-aventurados que choram, os que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, os que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Vamos então levar nosso pensamento ao plano superior da vida e rogar as bênçãos divinas para a nossa noite de estudo e tratamento, pedindo à Mãe Maria Santíssima que o seu manto de amor possa se estender a todos os lares conectados nesse momento, a todos os lares que sofrem, principalmente os irmãos que estão em tratamento. Nossa instituição, através desse trabalho, que encaminham seus nomes, que estão colocados no nosso caderno, tratamento de a tua paz e o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima, permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, companheiros. Nós estamos então, só lembrando, tá, que esses nomes de tratamento, eles vão ser encaminhados para os trabalhos de segunda-feira. A nossa instituição funciona toda segunda-feira, às 20 horas, a nossa reunião pública, onde lá tem um trabalho completo de desobsessão, tratamento à distância, trabalho de passe. Então, esses nomes que vocês encaminham pelo WhatsApp, nós também levamos para esse trabalho presencial, que lá também nós temos um trabalho de oração à distância, tá bom? Muito bem. Nós vamos então dar sequência aqui ao nosso estudo, iniciando com duas questões do Livro dos Espíritos relacionadas a esse tema, que é a provas necessárias. Por isso que nós temos um estudo, né? Esse estudo, o conhecimento das provações que nós passamos, ele é importante para que tenhamos uma consciência plena daquilo que ocorre conosco a nível reencarnatório e a importância que tem dentro do processo da nossa evolução. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec fez esse questionamento aos espíritos. Na questão 258, ele pergunta o seguinte, vamos colocar para vocês aí, ó. Escolha das provas, quando na erraticidade, ou seja, aqueles espíritos que estão sujeitos a reencarnações ainda. Ok? Então, erraticidade, local no plano espiritual, onde esses espíritos, na erraticidade, todos eles estão sujeitos ao processo reencarnatório. Então, Kardec pergunta, quando no plano espiritual, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, antes da reencarnação, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Os espíritos então respondem o seguinte para ele: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então fica claro aí nessa questão que todos nós, espíritos sujeitos a reencarnações, todos nós que reencarnamos, que nos encontramos aqui na Terra, em processo evolutivo, todos nós temos consciência do que vai ocorrer conosco, da nossa programação. Quando ele coloca aí, através do seu livre-arbítrio, é porque nós consentimos, nós permitimos, nós contribuímos, nós programamos junto com a espiritualidade de acordo com a nossa condição. Tem espírito que não tem condição de discutir o seu programa reencarnatório, são aquelas encarnações compulsórias.
onde os mentores é que definem e sabem o momento que temos que reencarnar e com um programa que eles definem, pronto. Agora, a maioria de nós participou dessa programação, porque tínhamos uma certa condição de discutir. A verdade é que todos somos conscientes do que está ocorrendo conosco, que nós reencarnamos com determinados objetivos, com tarefas a executar. Dentro desse programa tem as provações necessárias, que é o que nós estamos estudando aqui, aquilo que foi programado, aquilo que está determinado a acontecer. E temos consciência disso. Na questão 264, ele pergunta o seguinte: que é o que dirige o espírito na escolha das provas a que queira sofrer? O que dirige? O que determina a escolha daquelas provações? Os espíritos então respondem: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias, privações, objetivando suportá-las com coragem. Uns, portanto, repetimos, impõem a si mesmos uma vida de misérias e provações, objetivando suportá-las com coragem. Prossegue os espíritos. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Um está lá, ó, miséria e privações. Outros, riqueza e poder. Provação. Muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Ora, por essa questão e resposta dos espíritos na questão 264, fica claro, claríssimo para nós, que a natureza de nossas vidas, de nossas provações, da nossa condição social, ela foi programada. Ela foi exatamente programada junto com a espiritualidade, com a nossa participação. Pobreza, riqueza, poder, miséria, contato com vício, isso não quer dizer viciados, mas contato com vício. Lembra lá, ele fala das tentações. Isso para progredirmos. Tentação da riqueza e do poder. Ele fala que é muito mais perigoso do que a miséria, a pobreza. São tentações. Por que tentações? Porque eles vão nos provocar a quedas. Vão nos provocar a repetir os erros do passado. Porque é a única maneira, passando por essas tentações e superando-as, é a única maneira que nós temos de pagarmos, quitarmos a nossa dívida perante a lei divina. Então, quando nós temos uma aprovação de riqueza, de poder, não só financeiro, mas em qualquer posição social, no ambiente familiar, trabalho, às vezes você tem um cargo de poder, além das condições financeiras que te permite fazer qualquer coisa, entre aspas. Então nós vamos ser tentados a cometer erros. Por que nós escolhemos vir com a riqueza, com o poder, ou com a pobreza, com a miséria? Porque nós cometemos erros, ou como ricos e poderosos,
ou como pobres e miseráveis. Cometemos erros. Voltamos com aquelas condições favoráveis a cairmos na tentação do erro novamente. É assim que funciona. É a única maneira que nós temos de resolvermos as nossas dívidas perante a lei divina. Então, seja qual for as condições que viemos, nós temos que corresponder com equilíbrio diante dos ensinamentos superiores. Todos são difíceis. A riqueza e o poder é muito mais difícil. Você manter a prática do evangelho com esses recursos. A pobreza, a miséria também é difícil? Não tenhamos dúvida. Todas geram sofrimento, expiações. Mas não tem outro mecanismo. Ao longo das nossas encarnações, ao longo do nosso processo evolutivo, não tenhamos dúvida. Haveremos de reencarnar na condição de pobres e miseráveis, vamos reencarnar como ricos e poderosos, vamos reencarnar em contato próximo, né, com o vício de toda e qualquer natureza, todos os tipos de vícios. Nós vamos ter facilidades, contato, porque precisamos da tentação a superá-los, a superar essas provas, superar os vícios, todas as dificuldades necessárias. Vamos ter facilidade, gente. Essa tentação, esse contato com o vício, é porque nós vamos ter facilidade de quedas. Mas o mérito aí está em suportá-los com equilíbrio, correspondendo aos ensinamentos superiores, ao Evangelho do Cristo. Então, é importante entendermos isso, que nós programamos exatamente a nossa vida. Lógico, quando ele falou lá do livre-arbítrio, tivemos o livre-arbítrio de participação. Como hoje nós temos o livre-arbítrio de escolhas, de corresponder a essas tentações positivamente ou negativamente. O que é negativamente? Repetir o erro. Positivamente, suportar com equilíbrio. Saber utilizar da riqueza, do poder, usando-os para o bem ao próximo. Sabendo usar a pobreza, a miséria, com resignação. Conscientes de que não é à toa que estamos passando por todos esses processos. Emmanuel fala do sofrimento. Uma vez entendido isso, precisamos entender o nosso sofrimento, a provação. Ele vem reforçar para que compreendamos que o sofrimento, as provações, expiações, passar por essas tentações com êxito, isso são as condições para o nosso progresso espiritual. Então nós encontramos lá no livro Ave Cristo, que é um dos romances, né, de Emmanuel, ele fala assim do sofrimento. O sofrimento é a forja purificadora, onde perdemos o peso das paixões inferiores. Olha que bacana a maneira dele colocar. A fim de nos alçarmos à vida mais alta. Ou seja, todo esse processo do sofrimento, gente, vai nos levar à evolução. E ele fala assim, quase sempre é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina. Porque a saciedade terrestre costuma anestesiar-nos o espírito.
Por isso que Kardec coloca lá, os Espíritos respondem a Kardec, que a riqueza e o poder, gente, ele é muito mais difícil do que a pobreza e a miséria. É o que ele fala aqui, a saciedade terrestre, as facilidades, as facilidades. Porque quem de nós vai falar que é ruim ter recurso financeiro, fazer o que quer com o dinheiro, ter o que quiser, ter os recursos para ir aonde quiser, fazer o que você quiser da tua vida, vai dizer que isso é ruim? Então, para nós, espíritos ainda, no plano evolutivo que nos encontramos, as nossas tendências vão escolher isso. E ele fala que isso anestesia o nosso espírito. Não que não possamos ter esses recursos. Nós não viemos com essas facilidades para errar, para repetir erros. Não. Tudo isso é importante, tem que existir. Todos esses fatores podem nos levar ao progresso espiritual. Depende de como agirmos aí diante do nosso livre-arbítrio. Não só com os poderes fáceis, mas com as dificuldades também. Porque nós não podemos ser revoltados com aquilo que nos falta, com aquilo que é difícil adquirirmos. Temos sonhos e não conseguimos realizá-los porque ele depende de recursos financeiros. Mas é bacana entender que a riqueza e a facilidade, que é o que todos nós almejamos, ela é muito mais difícil cumprir os desígnios divinos. Anestesia o espírito às buscas dos fatores espirituais. Olha que interessante. Lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel fala da seguinte maneira em relação às grandes provas da nossa existência. Ele fala assim, ó, nas linhas do trabalho cristão, é quando você busca um sentido espiritual naquilo que você faz, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos. Ou seja, as maiores dificuldades da vida nossa não vão surgir de fatores externos, distantes de nós, olha só, mas justamente na esfera mais íntima, próximo de nós. Quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Quando nós programamos na erraticidade, no plano espiritual, vindo aqui para o planeta reencarnatório, planeta Terra, no processo reencarnatório, tá aí. As nossas provações, as nossas maiores dificuldades é entre os nossos familiares, aqueles que nós convivemos. Quando a gente fala familiares, aqueles que a gente convive, né? Não necessariamente com sanguinidade, mas aquele círculo de convivência. Ambiente familiar, ambiente de trabalho, ambiente institucional, ambiente da nossa sociedade, onde moramos, onde frequentamos, onde nós vivemos, costumamos ir e conviver. Círculo íntimo é onde estão as nossas maiores provações. Vão surgir dessas pessoas que nós convivemos intimamente. Ora, se nós entendermos e aceitarmos isso, nossa, fica muito mais fácil a gente compreender o movimento em torno de nós. E nós vamos parar de reclamar tanto, de negar tanto aquilo que a vida nos traz dentro de escolhas que nós fizemos.
Olha o que ele fala lá no livro Consolador também. A lei, roteiro de provações, a lei das provas é uma das maiores instituições universais. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. Então é isso. É compreender que aquilo que nós passamos é importante. É o que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Cara, é preciso a gente não esquecer isso. E muitas das vezes, quando nós sofremos essas provações, nos agoniamos, sofremos muito, até desequilibramos e esquecemos desses fatores tão importantes. Lá no livrinho chamado Urgência, livrinho Força de Expressão, né, gente? Que é um livraço esses conteúdos que o Chico recebeu. Então, no livro Urgência, nós encontramos uma lição do Emmanuel muito bacana, que a gente vai preparando para a nossa finalização aqui do nosso estudo. Olha que legal, no qual acompanha aí o título do nosso estudo de hoje. Provas necessárias. Deixa que as asas de tua própria imaginação, olha que preciosidade isso que Emmanuel coloca. Deixa que as asas de tua própria imaginação te conduzam aos milhares de hospitais, consultórios médicos, clínicas de tratamento, ambulatórios diversos e aposentos de enfermos. Ele está falando, não tem condições de ir? Vai, pensa, imagina, lembra. Olha que coisa linda, Emmanuel coloca. Deixa que as asas da tua própria imaginação te conduzam. Porque não tenha dúvida, em algum momento nós conhecemos hospitais, consultórios médicos, clínicas de tratamento, ambulatórios diversos, aposentos de enfermos. De alguma maneira nós temos esse conhecimento. Ou você foi, ou você vivenciou, ou você visitou alguém, ou foi um familiar seu que você teve que ir acompanhar. E ele pega e fala, não tem condições de ir lá ver, visitar? Usa a tua imaginação e conduza sua mente a esse local, a esse ambiente. Olha que coisa interessante. Muito bem. Continua Emmanuel. A fim de ver e escutar. Olha só. A fim de ver e escutar em espírito. Eu achei isso aí sensacional. Como Emmanuel, né, consegue pensar em tudo e em todos. E em todas as condições. Tantos irmãos nossos que jazem comprometidos em desequilíbrios orgânicos, muitas das vezes irreversíveis. Eu fiquei apaixonado por essa mensagem porque eu já ouvi muitos de nós, na nossa convivência, falando que não suporta visitar pobres. Eu já ouvi um colega falando isso. Que não é qualquer um que gosta, que consegue ir nesses ambientes. Não suporta ir em hospital ver doente. Por algum motivo. Eu acho que pensando nessas pessoas, Emmanuel trouxe essa lição. Imagina, pensa nesse pessoal, a fim de você ver e escutar em espírito. E ele prossegue assim de maneira espetacular. Olha só que ele reafirma esse conteúdo. Visita, pelo menos mentalmente. Dúvidas? Aí, ó. Visita pelo menos mentalmente os paralíticos, os mutilados, os cegos, as mães sofredoras que suportam a penúria dos filhos,
como se trouxesse um punhal de fogo enterrado no coração. Olha o sofrimento. E Emmanuel está nos convidando a pensar, a ir mentalmente, a perceber isso em espírito. A dor dos pais amorosos, tombados em pauperismo e moléstias, incapazes de prover as necessidades do lar, sofrimento, miséria. Os presídios, os presidiários esquecidos, os doentes em supremo abandono, e aqueles outros companheiros nossos em absoluta e desesperada exaustão, que suspiram pela morte, como sendo a esperada solução para os problemas aflitivos que lhes martirizam a alma. Aquele ponto, né? Que você deseja o desencarne, morrer. Não é aquele sentido de suicídio, não. Mas aqueles que, oh meu Deus, a morte vai me trazer o sossego, o alívio. É esse pensamento que paira na nossa mente. Devido ao extremo sofrimento. Pensa alguns momentos por dia nas provações e nas privações dos outros e aprenderás a somar as vantagens que te felicitam a existência, verificando enorme saldo de bênçãos em teu favor. Quantas pessoas não sofrem mais do que nós? É isso que a mãe está falando. Para a gente imaginar, a pensar nessas pessoas que não têm muitas das vezes o que nós temos, a facilidade que temos, o conhecimento que temos. E ele fala mentalmente, ao menos isso. Pensa, faça comparações com a tua vida. Diante principalmente, e principalmente daqueles que reclamam, que acham que o que está passando é castigo, que Deus te enviou. Olha a clareza desse estudo da espiritualidade a nos alertar nesse aspecto. E ele então conclui assim, de maneira espetacular. Então compreenderás que ao invés de nos queixarmos do mundo ante as provas e as lutas que ainda nos incomodam, será através do próprio mundo que possua motivos para queixar-se de nós. Está lá a lição número 8 do livro Urgência. Meus irmãos, são lições que nos calam fundo no íntimo. São conteúdos, são realidades que todos nós vivemos. Uma hora ou outra reclamamos, desejaríamos uma outra vida, uma outra situação. Não é fácil para ninguém, para qualquer condição que venhamos na presente encarnação, não é fácil. É difícil para todos. Não acha que aqueles que têm facilidades financeiras, poderes na mão, é fácil. Nós estamos falando de uma visão espiritual, de um sentido espiritual. Porque ao desencarnarmos, todos nós haveremos de prestar conta daquilo que nós prometemos lá na erraticidade, no mundo espiritual, quando nos preparávamos para reencarnarmos. E ficou claro aqui que quem tem poder e facilidades financeiras são provações maiores do que aquelas com parcos recursos. Todos sofrem, todos têm provações, todos têm programas reencarnatórios, todos estão dentro de um programa para evoluir. Para isso, essas programações, independente da classe social, são de provações, expiações, dores terríveis. É preciso pensar para parar de criticar a nossa própria vida e parar de julgar o nosso próximo.
colocando facilidades ou dificuldades na vida das pessoas. É preciso cuidarmos da nossa, trabalharmos o nosso campo íntimo, verificarmos o que temos feito do nosso programa reencarnatório, que todo dia, toda hora, todo segundo, ele está dinâmico e acontecendo. Esperamos de nós respostas em todos os ângulos da vida, para que façamos escolhas acertadas, cumprindo assim as nossas promessas aos mentores amigos que nos acompanham e que são responsáveis por nossas vidas, e que façamos cumprir o que nós prometemos e contribuímos na programação reencarnatória. Que as bênçãos de Jesus, nosso amado Mestre, de Mãe Maria Santíssima, esteja com todos nós. Nos preparemos agora a nossa oração em favor dos irmãos e encaminhar os seus nomes para tratamento. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, Mãe Maria Santíssima, obrigado por essa noite de estudos e de tratamento. Que as suas bênçãos, as bênçãos da vida maior, os planos superiores possam se derramar sobre todos nós, visitando todos os lares, amparando nossos irmãos em sofrimento e aqueles que encaminharam seus nomes para tratamento distante. Que as tuas bênçãos, que o amor maior possa sobrecair sobre todos nós, abençoando a cada lar, a cada ser que sofre no plano físico, no plano espiritual. Graças te damos e que assim seja. Ok, meus irmãos, agora nós vamos mostrar rapidamente aí o trabalho aí que a gente desenvolve, o trabalho social, com distribuição de cestas básicas, com distribuição de enxoval das mãezinhas que nós atendemos aí carentes, que estão grávidas e prestes a ganhar suas crianças, elas recebem um kit também desse enxoval. Graças à sua contribuição, por isso está aí os dados que você precisa, QR Code, chave Pix, número da conta, os nomes direitinho, para que você possa contribuir conosco. E quando nós juntamos um valor determinado, nós então executamos, fora as emergências, né, coisas que a gente vai ganhando, vai distribuindo, tá bom? Mas quando a gente reúne-se todo o grupo de uma vez só para essa distribuição, nós tiramos fotos, registramos e postamos até aqui, para que vocês possam prestar conta, principalmente os companheiros que ajudam vocês que vocês adquirem aí, que encaminham para ajudar no nosso trabalho tão importante, tá bom? Então, finalizamos aí o nosso estudo, a nossa noite, pedindo para vocês curtirem aí o nosso vídeo, dar lá o seu joinha e divulguem pelo WhatsApp, pelo Instagram o nosso trabalho, que é uma maneira importantíssima que tem de contribuir com esse trabalho de divulgação, não só pelo campo do estudo da doutrina espírita, como pelo trabalho social que nós desenvolvemos e que você tem a oportunidade também de contribuir. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Até a próxima quarta-feira. Um abraço a todos, até lá.